Boa noite, estamos de volta. Vamos continuar então agora com a palestra da professora Kaline. Antes eu preciso esclarecer uns detalhes com relação aos trabalhos identificados, que os trabalhos identificados, eles não tinham sido testados porque o que foi analisado pelos pareceristas foi o arquivo não identificado. Então, o arquivo identificado, ele passou sem uma revisão. E o que acontece é que esses arquivos, eles estavam danificados. Boa parte desses arquivos estavam danificados. Então, é necessário, não só que eu pedi inicialmente, porque nós temos uma nova realidade, uma realidade online, nós temos que ter bastante cuidado com a questão do direito autoral. Então, vários problemas apareceram em relação ao direito autoral. Muitas das palestras nós não estamos podendo colocá-las disponíveis no YouTube por conta de direitos autorais. E a mesma questão apareceu nos resumos estendidos. Por uma questão de direitos autorais, alguns autores não podiam ter o seu trabalho publicado com DOI. Então, foi solicitado a anuência dos autores para essa publicação com DOI. E tivemos a anuência de vários autores, nos enviaram a anuência, só que nós não temos o arquivo. E boa parte desses autores, metade desses autores que não me mandaram a anuência, nós não temos os arquivos. Então, eu preciso que me encaminhe por e-mail. Apesar de eu ter a anuência, eu não tenho o arquivo identificado do resumo estendido. Ok? Bom, então agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Está aqui. Então, nós vamos ter agora a palestra da professora Kaline. Ainda não compartilhei a tela. Aqui. Pronto. Agora a tela está compartilhada. Então, nós vamos ter a palestra da professora Kaline, que nos honra aqui com sua presença. Kaline Coutinho, do Instituto de Física da USP. Bom, Kaline tem uma larga carreira aí na química teórica, né? Não sei, tem vários prêmios. E amanhã, Kaline, nós vamos ter uma surpresinha para você também. Amanhã nós
nós vamos apresentar na premiação. Tá? Nós temos uma surpresinha para você e para o Canuto. Né? Que Kaline tem, bom, não sei, trabalha em várias áreas da química teórica, um currículo extenso aqui, eu não sei o que elencar, mas modelagem, visualização molecular, enfim. E está entre os grandes pesquisadores aí da área de química teórica no país, né? Kaline, nós tivemos a palestra a semana passada, a mesa redonda de Mulheres na Ciência, né? Foi bastante interessante, no sábado passado, e nós tentamos aqui no CIDMOL fazer um CIDMOL half-half, 50-50, não, CIDMOL 50-50, um CIDMOL 50-50, que é entre mulheres e homens, pesquisadores e pesquisadoras, né? E conseguimos quase isso, né? Acho que, na verdade, ficou até maior que se nós montarmos a mesa redonda, né? Ficou até maior do que 50-50 para as mulheres, né? Mas, e você vai, a pesquisadora que vai encerrar o ciclo de palestras do CIDMOL. Então, um prazer tê-la aqui, Kaline. Muito, muito bom. Então, obrigado, João. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá. Então, eu posso começar, então, minha apresentação? Pode. Então, eu gostaria de agradecer ao João pelo convite de estar aqui no CIDMOL. Eu gosto muito de participar do evento, eu acho um evento bastante interessante, e todos os alunos meus que já participaram gostam do evento, então eu queria parabenizar o João pela organização e agradecer a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Então, João, eu vou falar hoje sobre métodos, o estudo teórico dos efeitos de solvente do sistema... Opa, deixa eu tirar aqui, João, que eu coloquei aqui no... Ok. O efeito de solvente de propriedades eletrônicas de um composto à base de rutênio. Esse composto de rutênio, ele pode ser utilizado como catalisador para o processo de reação que vai ocorrer, né, finalizar com a quebra da molécula de água. Então, tipicamente, a gente tem compostos de rutênio, que é o que a gente está ilustrando aqui. Esse átomo cor-de-rosa seria o composto de rutênio, né? Ele pode ser fotoativado e ele tem um dos coordenantes como sendo uma molécula de água. Então, essa molécula de água ela vai passar por processos de perda de elétron e perdas de próton, e no final ela pode resultar, portanto, com o gás de oxigênio e o gás de hidrogênio. Então, esse trabalho é o trabalho desenvolvido por um aluno de doutorado meu, Leandro Rezende Franco, que defendeu justamente essa semana. E teve como financiamento, né, vários projetos de pesquisa, a CAPES com o projeto Biomol, a FAPESP e o CNPq com o projeto do INCT. Então, eu gostaria de falar da motivação, por que estudar esses sistemas, né? Então, nós sabemos que, diante do ambiente, né, dos problemas de aquecimento global, buscar uma fonte de energia limpa hoje é bastante importante. E a quebra da molécula de água, ela pode gerar, portanto, então aqui eu estou botando a molécula de água, espero que vocês estejam vendo o meu mouse, né? E você pode produzir gás de O2 e gás de hidrogênio, que são gases com um processo de combustão bastante interessante. E no final, depois de queimados, eles geram como resíduo água. Então, eles são chamados de combustíveis limpos, né? E a gente conhece que existem dois mecanismos de reação para poder provocar a quebra da água, que não é uma quebra espontânea, é uma quebra que envolve bastante gasto energético.
Então, o que nós temos aqui é um processo onde o oxigênio está ligado ao metal, e esse processo é conhecido como o ataque nucleofílico direto da água. Então, a abreviação dele é WNA. Então, aqui a gente tem o átomo de oxigênio ligado a um metal, e, portanto, uma molécula de água ataca esse sistema, provocando intermediários aqui no meio, e no final a gente vai ter esse grupo que é o metal ligado com um sistema OO hidrogênio. Então, depois existem outros processos reativos que vão quebrar isso e vão liberar esse oxigênio. E um outro processo é um processo através da interação de dois grupos metálicos. Então, a gente tem um grupo metálico com oxigênio, o grupo metálico com outro oxigênio, e esses grupos vão interagir e formar, portanto, o O ligado, interagindo com o O. Então, esquematicamente, aqui embaixo, a gente está mostrando o processo se inicia com metal, em geral favorecido quando um dos ligantes desse metal é a própria água, como solvente, e aí com a perda de um elétron e um próton, esse sistema é gerado agora do metal com a hidroxila, e depois, mais uma vez, a perda de um elétron e próton, ele vai gerar, portanto, o metal com a ligação só do óxido. Então, a gente ilustra essa parte de cima aqui, aonde seria esse processo WNA, que seria o ataque nucleofílico direto da água, ou esse outro processo que vem através da dimerização. Então, nesse trabalho, basicamente, nós estamos olhando essa primeira parte, que seria a primeira reação do Otto splitting, que seria, na verdade, separar, gerando a molécula de O2 e gerando prótons e elétrons. Depois existe, é claro, uma outra etapa do processo, que juntaria esses prótons com os elétrons, gerando as moléculas de hidrogênio, e, portanto, no final, o processo seria água, gerando gás de hidrogênio e oxigênio. Em geral, esses metais, eles estão aqui destacados, né? Existem vários compostos catalíticos com a base de ferro, rutênio, irídio, manganês, cobalto e muitos outros metais que são propícios para a formação desse processo catalítico. Agora, uma das questões efetivas é a questão da rota de síntese em si, porque esses dois mecanismos são propostos na literatura, então a ideia seria montar um processo, um aparato experimental para seguir essa rota da quebra da água, né? Então, nós colaboramos com um grupo experimental e a questão era essa, como que a gente poderia fazer para seguir esse processo reativo em solução. Então, alguns experimentalistas que colaboram com o nosso grupo, eles sugeriram a utilização da técnica de XPS, né? Que é a técnica onde você vai emitir fótons com energia na faixa de raio-x, e é o que está aqui desenhado nesse esquema aqui embaixo, né? Então, a gente tem uma superfície do nosso material, então vem uma radiação com energia de raio-x, e essa radiação vai provocar a fotoemissão de elétrons, que são elétrons do caroço do átomo, tá certo? Então, com esse aparato, é possível detectar de que átomos nós estamos arrancando esses elétrons. Então, essa técnica ela é bastante interessante, porque ela é uma técnica chamada de átomo específico, ou seja, dependendo da energia do raio-x que você manda no experimento, você pode arrancar o elétron de vários átomos distintos. E uma vez esse elétron é arrancado, você pode monitorar o processo de síntese, nesse caso seria monitorando o rutênio, nós seríamos capazes de identificar quais são os átomos que estão ligados no rutênio. Então, se existe, por exemplo, no caso do rutênio 2+, coordenado com uma água, uma piridina e 2 bipiridinas, esse complexo todo tem carga mais 2, então se existe o processo reativo aonde é perdido um próton, significa agora que o oxigênio ligado ao rutênio, ele vai ter uma interação distinta. Então, através do experimento de XPS, pode-se detectar se quem está ligado ao rutênio é uma água, um hidróxido, ou até mesmo um óxido, e também pode-se detectar a oxidação do rutênio, se ele é um rutênio 2, um rutênio 3 e um rutênio 4.
tá certo? O rutênio 5 também foi tentado detectar nesse aparato, mas não foi conseguido, porque o rutênio 5 é excessivamente reativo. Então, o tempo de vida dele é tão curto que o experimento não é capaz de pegar. Então, foi montado, né, foi sintetizado todos esses compostos que estão aqui, esses 5 compostos, o rutênio na oxidação 2, 3 e 4, e conectado, né, dependendo, mudando o pH, com água, hidroxila e óxido. Então, através desse experimento, foi tentado seguir o processo de quebra, as etapas intermediárias da reação de water splitting, né? Então, o que nós desejamos, né? É compreender, portanto, esses 5 complexos de rutênio, aonde dá para ver aqui claramente o rutênio no meio, ele está hexacoordenado, então ele coordena com 2 átomos de nitrogênio de uma bipiridina, 2 átomos de uma outra bipiridina, opa, desculpa, eu não sei o que aconteceu, desculpa. Então, 2 átomos de bipiridina e 1 piridina, e aqui uma molécula de água. Então, esse complexo tem carga 2+, e spin 0, não é? Quando se retira um elétron desse complexo, então, agora ele passa a ter uma carga 3+, e spin meio. Daqui desse complexo com rutênio e água, quando se tira um próton, ele fica, portanto, também com rutênio 3 hidróxido, então carga +1 e spin 0. Também tem o outro, que seria o rutênio 2 com hidroxila, que seria a carga +2 e spin meio. E por último, esse complexo de rutênio 4 com o óxido, que teria a carga +2 e spin 1, tá certo? Então, esses 5 compostos foram o objeto de estudo nesse nosso trabalho. E aqui ao lado, eu estou mostrando para vocês a estrutura eletrônica, né, do rutênio de forma simplificada, mostrando que na camada de valência do rutênio, nós temos, portanto, uma hibridização do orbital 5s com os 5 orbitais 4D. E quando existe a perda de 2 elétrons, portanto, o composto de rutênio 2+, nós vamos ter na camada de valência 6 orbitais com elétrons desemparelhados. Então, por isso que, na verdade, o rutênio vai coordenar com 5 grupos orgânicos e, portanto, vai ter o spin 0. Então, estudando esse sistema, foi feito, portanto, uma montagem de um setup experimental, aonde foram feitas as medidas na Suécia, né, no síncrono BS2, e esse que está aqui, o gráfico à direita da tela, é o resultado dessas medidas, tá certo? Então, nessa linha vermelha é o resultado da fotoionização do orbital 3D do rutênio, não é? E o que dá para ver claramente é que nesse caso aqui, o rutênio 2 água, ele tem uma carga +2 o complexo inteiro. Mas esperava-se que o rutênio 3 água, portanto existe a perda de um elétron aqui, que houvesse um deslocamento da banda. Mas vocês veem que existe a banda no mesmo lugar e agora existe essa próxima banda aqui que apareceu. Então, mudando o pH desse sistema, dessa linha preta, nós temos exatamente o mesmo sistema com essa linha cinza. Então, dá para ver claramente que houve a manutenção desse pico 3 e esse pico 4 aqui, ele ganhou intensidade, mostrando, portanto, que essa mudança do pico 3 para o pico 4 é devido ao pH, então, portanto, ele é responsável por uma desprotonação do sistema. Então, esse pico seria atribuído ao rutênio 3 hidróxido. Quando nós temos o composto de rutênio 4 óxido, a carga dele continua sendo +2, mas dá para ver que existe um deslocamento bastante grande do espectro, e quando a gente tem o composto rutênio 2 hidróxido, com carga +1, a gente tem o pico quase na mesma posição, só que um pouco deslocado para menores comprimentos de onda. Então, dado esse resultado experimental, o que se observou teoricamente é que quando nós fizemos o cálculo dessa energia de ligação do elétron,
utilizando esse método, né, Slater-Janac, que é um método com funcional de densidade, aonde é utilizado uma ocupação fracionária, né, uma ocupação de meio do orbital desejado. Então, o que se observou, basicamente, é um comportamento totalmente diferente do comportamento experimental. O que se observou é que essas bandas que estão medidas aqui, ó, essas 3 iguais, na verdade, os 5 compostos apresentavam bandas distintas. E essa tendência seguia a carga do complexo inicialmente e depois a carga do rutênio em seguida. Então, o ordenamento que nós encontramos foi o do rutênio 2 hidróxido, rutênio 2 água, rutênio 3 hidróxido, rutênio 4 óxido e no final rutênio 3 água. Então, e esses deslocamentos correspondiam a 5 eletronvolts. Vocês podem ver que nessa parte experimental, o deslocamento chega a pouco mais de 2 eletronvolts, mostrando que esses cálculos que foram feitos com os complexos isolados, portanto, em vácuo, eles não conseguiam reproduzir, nem mesmo acertar por que alguns compostos apresentavam pico na mesma região e outros compostos aplicavam em regiões diferentes. Então, a ideia foi fazer agora um cálculo com os complexos envolvidos em água, porque se observou que, de alguma forma, o solvente teria um efeito importante na compreensão desse espectro de XPS. Então, o que nós fizemos, né? A metodologia que nós utilizamos no nosso grupo para entender efeitos de solvente, ela se baseia numa metodologia híbrida, onde é utilizado o método de mecânica quântica e método de mecânica molecular, mas de forma sequencial. Então, esse procedimento é um procedimento de 2 passos, aonde, inicialmente, a gente faz a simulação da molécula de interesse numa solução aquosa, e essa simulação é uma simulação clássica com campos de forças clássicos e parametrizado. Em seguida, nós fazemos uma análise estatística para identificar quantos passos são necessários para descorrelacionar e trazer informação estatística importante e as camadas de solvatação desse sistema. Então, dessa forma, nós conseguimos reduzir as trajetórias das simulações, que tipicamente têm da ordem de milhões de configurações, para algumas dezenas de configurações não correlacionadas estatisticamente, e também podemos selecionar, por exemplo, a primeira camada de solvatação, enquanto que a simulação completa, ela vai ter da ordem de 4 a 5 camadas de solvatação. Então, com esse tipo de metodologia, nós podemos fazer a parte clássica, onde nós identificamos a posição do solvente ao redor do soluto, e nós podemos fazer a parte quântica, onde nós podemos calcular a energia de ligação do elétron na camada profunda ou até mesmo na camada de valência. Só que quando a gente faz um esquema desse jeito, existe um não acoplamento da parte clássica da parte quântica, porque a parte clássica, ela não sente a informação do ambiente quântico. Então, nós fizemos uma proposta de uma metodologia iterativa, usando esse método sequencial QMMM, aonde agora nós vamos incluir 2 fatores. O primeiro fator, que é a questão da polarização do soluto, então significa que nós começamos a fazer uma simulação, lembrando que o campo de força clássico, ele requer o conjunto de cargas atômicas que basicamente vai ser responsável pela interação eletrostática do soluto com o solvente. Então, esse conjunto de cargas é obtido com mecânica quântica, mas inicialmente com a molécula em vácuo. Então, uma vez feita a simulação, nós vamos identificar a distribuição do solvente ao redor do soluto e agora, colocando esse solvente ao redor do soluto, nós vamos calcular as cargas atômicas novamente. Então, o que nós vamos ter é um novo conjunto de cargas, e com esse novo conjunto de cargas nós vamos fazer uma nova simulação. Então, esse processo, ele é repetido várias vezes, até que esse conjunto de cargas não seja mais alterado, e, portanto, haja um equilíbrio eletrostático entre o solvente e o soluto. Agora, por outro lado, além de fazer o cálculo quântico e levar em consideração uma redistribuição de carga ou uma polarização
do soluto na presença do solvente, nós podemos também fazer uma otimização de geometria do soluto na presença do solvente. Então, dessa forma, nós também podemos fazer uma relaxação do soluto na presença do solvente. Então, essa metodologia, ela foi denominada, né, de uma energia que segue o gradiente de energia livre em solução e, portanto, combinando as duas técnicas, fazendo a polarização do soluto e a relaxação também da geometria do solvente, nós temos, então, um acoplamento da parte quântica e da parte clássica. Então, ao final desse processo, aqui tem um sumário de toda a nossa metodologia. Então, nesse caso dos compostos de rutênio, uma etapa anterior que nós fizemos foi a questão da parametrização do rutênio. Porque uma informação que nós temos é que os metais de ligação, eles têm um campo de força bastante sensível com os ligantes. Então, mudando o ligante, muitas vezes é necessário fazer uma reparametrização do parâmetro do rutênio. Então, nesse caso, nós queríamos descrever a interação com a água, então nós fomos afastando essa molécula de água e geramos um potencial de interação com mecânica quântica. Pegamos todos os potenciais que existiam para o rutênio na literatura e testamos, são esses outros potenciais, e vocês podem ver que existe uma discrepância entre o mínimo e a energia de interação do cálculo quântico com os valores obtidos com outros potenciais. Então, nós fizemos uma reparametrização e obtivemos essa curva vermelha, aonde ela está muito próxima da interação rutênio-água para a região de mínimo de energia. Então, com essa reparametrização, nós fizemos as simulações, com o processo iterativo, nós deixamos a geometria em equilíbrio, as cargas em equilíbrio e geramos configurações. Com essas configurações, com a primeira camada de solvatação, muitas vezes, nós fizemos o cálculo do espectro de absorção, o VVIS, significa que nós estamos fazendo a excitação dos elétrons de valência. Fizemos os cálculos da energia de ligação, que podem ser comparadas com o espectro de XPS. Então, nós calculamos a energia de ligação dos elétrons de caroço, do rutênio, do orbital 3D, mais especificamente, e também estudamos os processos que envolvem energia livre, que são os processos de oxidação e desprotonação. Aqui eu coloco mais ou menos os detalhes computacionais, falando que todos os nossos cálculos quânticos dessas propriedades foram feitas com funcional de densidade, algumas vezes com o B3LIP, outras vezes com outros funcionais. As simulações de mecânica clássica foram feitas tanto com o método Monte Carlo como dinâmica molecular, e nós calculamos o espectro UV-Vis de excitação de elétron de valência, utilizando teoria de funcional de densidade dependente do tempo, com essa metodologia e base, em 100 configurações, e as energias de ligação, como eu falei anteriormente, nós utilizamos o método de Slater-Janac, que assume meia ocupação do elétron lá no caroço. Tudo bem? Então, com essas metodologias, nós obtivemos resultados bastante interessantes. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, em primeiro lugar, é com relação à estrutura ou geometria dos compostos. Então, nesse lado aqui direito, eu mostro para vocês a superposição da geometria otimizada em vácuo e da geometria otimizada em solução. Então, como vocês podem ver, tem uma geometria em vermelho e uma geometria em verde, e elas são muito parecidas, mostrando que esse composto, ele tem uma geometria bastante rígida, o que é de se esperar, porque para que ele seja um bom catalisador, é interessante que o complexo ele não tenha muita mobilidade para evitar dissipar energia através dos movimentos de rotação e vibração. Então, quanto mais eficiente for o sistema catalítico, em geral, mais rígido ele vai ser.
Por outro lado, o que nós observamos, esse gráfico que está mostrando aqui do lado esquerdo, nós colocamos aqui os nossos compostos e aqui são as distâncias, tá certo? Em vermelho, do rutênio com oxigênio e nas outras cores dos rutênios com os nitrogênios. Então, o que nós observamos é que o processo de retirada de elétron ou retirada de elétron e próton conjugado, ele faz com que a distância do rutênio com oxigênio seja diminuída. Então, a maior distância nós temos com o complexo rutênio 2 água, e à medida que nós vamos passando, tirando prótons e elétrons, nós temos a distância mais curta, que é da ordem de 1,75 angstroms para o rutênio 4 óxido. E o que a gente observou de interessante é que as distâncias dos nitrogênios não sentem muita diferença quando esse processo de oxidação e desprotonação ocorre, a não ser o nitrogênio 11. E esse nitrogênio 11 é exatamente o nitrogênio oposto ao oxigênio da água. Então, como esse efeito é feito ao nitrogênio oposto, esse é um efeito conhecido como efeito trans, aonde a ligação com o nitrogênio oposto, ele vai ser agora acrescida. Então, a observação desse efeito trans, ele vai mostrar para a gente mudanças nas distâncias de ligações que possivelmente devem reportar também na energia de ligação do elétron de caroço. Tá certo? Então, essa é a parte do efeito dissolvente na geometria. Aqui eu coloquei de novo os nossos complexos e fiz o somatório aqui das cargas da molécula de água, ou hidroxila, ou óxido. Aqui em preto estão as cargas dos rutênios, e em azul é o somatório de todas as cargas desse grupo orgânico das bipiridinas e piridina. O número de cima se refere ao valor da carga em vácuo, e o número de baixo, em negrito e sublinhado, se refere à carga em solução. Então, nesse primeiro composto do rutênio 2 água, vocês podem observar que a carga da água, do rutênio e do grupo orgânico, eles variam muito pouco com o solvente. Por outro lado, quando nós perdemos um elétron e fazemos o processo de oxidação, já existe uma mudança bastante considerável na carga do rutênio quando nós colocamos o efeito do solvente. Então, se vocês observarem aqui, existia uma carga aproximadamente 1 no grupo orgânico, em vácuo, e quando a gente retira o elétron, esse elétron, ao invés de sair do rutênio, ele sai, na verdade, do grupo orgânico, por isso que tem uma carga mais 2 aqui. Mas quando a gente coloca o efeito de solvente, o solvente faz com que exista uma delocalização, uma saída de alguma parte fracionária de elétrons do rutênio para o grupo ligante. Por isso que nós vemos essa diferença. E essa seta verde é exatamente a direção em que os elétrons estão indo à medida que a gente está colocando o efeito de solvente. Então, o que vocês podem observar é que para os outros compostos, né, de rutênio 2, rutênio 3 e rutênio 4, sempre quando a gente coloca o solvente, existe um efeito de polarização. E, portanto, efetivamente, a carga do rutênio, ela vai ser altamente dependente da presença do solvente. Em seguida, nós também fizemos simulações analisando como que se comportavam as camadas de solvatação. Então, claramente dá para a gente observar que esses compostos, eles têm uma diferença bastante, uma diferença considerável aqui na frente, e esse pico, ele caracteriza as ligações de hidrogênio, mostrando que existe um pouco de mudança nas ligações de hidrogênio. Mas, basicamente, tirando isso, as camadas de solvatação, elas são descritas de forma equivalente. Então, até essa distância de 4 angstroms, está formada a primeira camada de solvatação com cerca de 70 moléculas de água. Mas como a técnica de XPS é uma técnica de superfície, nós fizemos também as simulações colocando aqui um aglomerado de água, mas aqui
para a direita, nós temos uma interface com o vácuo, e para a esquerda também. E nós iniciamos as simulações com o complexo de rutênio fora da água. E rapidamente ele penetrou na água e ele fica tipicamente a uma distância da ordem de 10 angstroms da interface. Então, essa curva azul, ela representa a densidade de água, então essa parte inclinada aqui vai ser a interface, aqui no meio seria o bulk de água, e essa parte verde, esse pico, é onde fica a descrição do rutênio. Então, dá para ver claramente que para todos os compostos, ele fica basicamente uns 10 angstroms dentro da superfície, mostrando que a primeira camada de solvatação, ela não é alterada pelo fato desse sistema estar na interface. Só o complexo, que é o rutênio 2 hidróxido, é que tem carga mais 1, é que ele fica um pouco mais perto da interface, tendo tipicamente 2 a 3 angstroms da interface. Então, mostrando que para esses sistemas que estão aqui todos, a descrição com a primeira camada de solvatação, ela vai ser uma descrição correta. Então, o que nós fizemos agora foi pegar as configurações geradas na simulação e nós fizemos os cálculos das excitações eletrônicas. Então, aqui nesse gráfico, a gente está mostrando o valor, o gráfico medido experimentalmente em solução aquosa, a temperatura ambiente, essa linha azul que está aqui mostrado, e essas linhas verticais são as linhas que representam as excitações eletrônicas desse complexo. No caso, mostrando aqui, o rutênio 2, água. Então, o que nós podemos observar aqui é que existem vários tipos de excitação eletrônica. Então, nesse caso aqui, primeiro, nós estamos colocando o orbital, que representa o orbital que o elétron sai, né, no estado fundamental, e o orbital que vai representar, portanto, o orbital que vai receber esse elétron na excitação. Então, aqui embaixo, nós colocamos os vários tipos de excitação, como essa metal centrada, significa que o elétron está basicamente centrado no metal, e aqui uma fração dele bastante grande continua centrada no metal. Esse aqui, MLCT, é a transferência do elétron que sai do metal e vai para a parte do ligante, formando uma transferência de carga. Então, aqui, olha, dá para ver que o orbital está no rutênio, e agora ele majoritariamente vai para a região de uma das bipiridinas, e, portanto, com todas essas classificações, nós temos aqui todas as excitações eletrônicas, de 0 até 55, cerca de 55, que foram calculadas, e nessas cores nós temos as frações que vão caracterizar as excitações. Então, dá para ver claramente que essa região que vai mais ou menos até a excitação 28, ela é basicamente dominada por essa cor vermelha, que é esse tipo de excitação, que é a carga, o elétron saindo do rutênio e indo para os ligantes. Então, aqui nós temos nas barras verticais as excitações eletrônicas calculadas, levando em consideração até 500 moléculas de solvente ao redor do soluto, como campo eletrostático. Tá certo? Então, o que a gente vê, e as ligações de hidrogênio são consideradas explicitamente nesse cálculo. Então, dá para ver que existe uma excelente concordância do espectro calculado com o espectro experimental, e aqui, ao lado direito, nós podemos analisar a eficiência do modelo de solvente. Então, nesse primeiro espectro, vocês veem a barra vertical aqui como a molécula isolada em vácuo. Depois aqui nós colocamos o solvente como modelo contínuo, essas barras verticais são as excitações eletrônicas. Aqui agora nós temos todo o solvente considerado como um campo eletrostático e, portanto, considerando como cargas pontuais. E nesse último, é o nosso melhor resultado, nós temos, que é o que está mostrado aqui maior, nós temos as ligações de hidrogênio e o complexo sendo considerados explicitamente no cálculo quântico e as demais moléculas de solvente como cargas pontuais. Então, a concordância é excelente, mostrando que o nosso modelo do complexo de rutênio e o modelo do solvente, ele está bem descrito, descrevendo, portanto, as propriedades eletrônicas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês
todos os nossos 4 complexos adicionais, aonde em todos eles a curva experimental agora é a curva verde, e essas barras verticais são as energias de excitação que nós calculamos. Então, dá para você observar que nós temos uma excelente descrição de todos os compostos do ponto de vista de estrutura eletrônica e dos elétrons de valência, né? Então, em seguida, nós voltamos agora para calcular as excitações de elétron de camada profunda e comparar com os dados experimentais. Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui esse resultado da direita no gráfico G, que é o resultado da excitação do elétron que está no orbital 3D. Então, a gente tem nesse cálculo o complexo de rutênio rodeado por 70 moléculas de águas explícitas. E esse aqui foi o valor que nós obtivemos em vácuo. Então, nesse resultado não tem águas explícitas, e nesse daqui tem. Então, dá para vocês verem que a energia de ligação mais fraca vai ser do complexo que tem carga mais 1, depois essa que é o amarelo, depois nós temos o vermelho, preto e azul, que tem carga mais 2, só que aqui a oxidação do rutênio é 2, aqui a oxidação do rutênio é 3, e aqui a oxidação do rutênio é 4, e esse pico que tem maior dificuldade de arrancar o elétron, que é o verde, é quando, portanto, nós temos uma carga mais 3. Então, esse resultado aqui, que é o resultado de vácuo, ele não tem nenhuma relação com a medida do pico experimental. Então, quando nós colocamos a primeira camada de solvatação, esse agora é o conjunto de picos que nós identificamos. Então, claramente dá para ver que os picos vermelho e preto estão coincidentes, como mostra aqui o dado experimental. O pico amarelo, ele fica um pouco deslocado para menores energias, e aqui ele está deslocado para menor energia. O pico azul está bastante deslocado para maior energia. Então, o único pico que nós não conseguimos ter uma excelente concordância com o dado experimental, ele mostra aqui é o pico verde, que ele tem um pequeno deslocamento, enquanto que esse pico, caracterizado aqui pelo pico 4, ele tem um deslocamento mais visível no dado experimental. Mas, mesmo assim, dá para mostrar que quando nós colocamos agora o efeito de solvente, nós conseguimos descrever os dados experimentais comprovando o assinalamento teórico, o assinalamento experimental das bandas que foram observadas. A mesma coisa vai acontecer quando a gente olha a energia de ligação do carbono 1s, que é essa outra banda que está sendo mostrada aqui. Então, quando a gente faz o cálculo de vácuo, não é? Essas energias do carbono são apresentadas na mesma tendência das energias do rutênio, então amarelo, depois vermelho, vermelho, preto, azul e verde. Agora, quando a gente coloca as moléculas de água ao redor, o solvente, elas ficam basicamente na mesma região, que é o que está sendo mostrado aqui. Tudo bem? Só para chamar a atenção, nessa banda também existe a informação experimental da excitação do elétron, não é, do rutênio 3D, quando o spin agora fica 3,5. Então, é esse outro pico aqui que a gente está observando. Então, de forma geral, o que aconteceu é que a gente conseguiu mostrar que, colocando a primeira camada de solvatação do solvente, existe, portanto, um campo eletrostático que altera a distribuição de carga das partes orgânicas, portanto, piridina e bipiridina, e da água e do rutênio. E, portanto, com essa alteração de densidade eletrônica, nós podemos mostrar uma tendência correta do cálculo teórico com o dado experimental. E isso, do ponto de vista físico-químico, é bastante surpreendente, porque até então se acreditava que as energias de excitação de caroço, ela só seria dependente das ligações químicas que o átomo faz e da forma dos ligantes, mas não que seria dependente do solvente, porque sempre se acreditava que o solvente teria
um efeito secundário. E nesse caso, nós estamos mostrando que o efeito do solvente é crucial na descrição da densidade eletrônica do rutênio. Então, eu estou mostrando aqui para vocês terem uma ideia, a questão de uma das bandas, né, do carbono S, aonde nós temos dentro da molécula carbonos que só têm outros carbonos como vizinho. E no caso de alguns carbonos, ele tem carbono e nitrogênio como vizinho. Então, aqui nessas excitações, calculando, né, a energia de excitação de camada profunda, dá para perceber claramente, nós colocamos em vermelho as excitações que se referem aos carbonos que têm um nitrogênio, então aqui estão os grupos vermelhos e aqui estão os grupos pretos, tá certo? Agora, dado a presença do solvente, tá certo? Então existe um campo eletrostático que vai fazer com que exista aqui, ó, nessa região também, uma mistura desses orbitais, mas majoritariamente esse ombro é descrito pelos carbonos que têm um nitrogênio como vizinho, e esse daqui que são o pico dos carbonos que só tem carbono como vizinho. Tá certo? Um outro fato interessante que nós também mostramos nesse trabalho é que aqui novamente eu estou mostrando os resultados calculados para a molécula em vácuo e aqui para a molécula em solução com a primeira camada de solvatação. Então a pergunta que nos foi feita é o seguinte: e se nós colocarmos apenas as ligações de hidrogênio? Será que o efeito de toda a água já está incluído? Então, nesse caso, dá para vocês verem que a gente fez cálculos para alguns compostos, o que mostra que a tendência continua, a mesma tendência quase dos cálculos de vácuo. Então, nesse caso, para essa propriedade, que é a energia de ligação de caroço, só colocar as ligações de hidrogênio mais próximas no cálculo quântico não vai fazer com que todo o efeito da camada de solvatação ocorra, como é mostrado aqui nesse caso. Tá certo? Então, nós concluímos com esse trabalho várias coisas e, portanto, nós podemos mostrar que esse procedimento sequencial que envolve mecânica quântica e mecânica molecular, combinando teoria de funcional de densidade e simulações, tanto com Monte Carlo como dinâmica molecular, na verdade, elas são capazes de oferecer para a gente bons resultados da energia de ligação de caroço, tanto do rutênio 3D como do carbono 1s, desses complexos em água. E sendo capaz de acompanhar e buscando uma assinatura do rutênio à medida que a molécula de água que está coordenada, ela vai desprotonando e existe a oxidação, tá certo? Então, também demonstramos que com esses complexos, eles ficam, embora na superfície, por isso eles sejam detectáveis pelo experimento, eles estão cerca de 10 angstroms dentro da camada, e isso mostra que uma camada de solvatação, portanto, com todas essas moléculas de água, ela é capaz, mesmo assim, de descrever o sistema na interface líquido-gás. O que nós mostramos também é que no espectro de XPS existe uma excelente concordância com os valores que nós calculamos, e no caso do rutênio 4 óxido, existe uma assinatura marcante, e, portanto, esse composto pode ser detectado separado dos outros, não é, dentro da rota de síntese. E que o efeito dissolvente é bastante importante, e não apenas os ligantes do rutênio, mas que todo o solvente consegue fazer um efeito de campo eletrostático relevante para essa energia de ligação de caroço. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação, deixando aqui na tela o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato comigo, agradecendo às agências de fomento, né, e ao Leandro, que foi a pessoa que basicamente fez os cálculos desse trabalho. Então, eu agradeço todos pela audiência, né, e fico, então, disponível agora para perguntas. Muito bem, muito obrigado, Aline.
Bom, temos algumas perguntas aqui do Calil Bernardino. Ele pergunta uma pergunta sobre a reparametrização da interação metal-água. A reparametrização foi ainda um potencial de Lennard-Jones? Sim. Ou usou potenciais tabelados? Não, nós utilizamos um potencial Lennard-Jones. Agora, uma coisa que eu esqueci de comentar na apresentação e que é importante comentar é que todos esses experimentos foram feitos em colaboração com o professor Koite Araki, do Instituto de Química da USP, e vários estudantes e pós-docs do grupo dele, e colaboração com o pessoal da Suécia para fazer as medidas no síncroton. Então, o potencial que nós estamos utilizando aqui é um potencial clássico, comum, que é a soma do potencial de Lennard-Jones mais o potencial colombiano. Então, a primeira etapa, nós fizemos essa parte da polarização e interação, depois voltamos para poder fazer a parte da calibração do potencial de Lennard-Jones. Aí ele coloca, o Calil coloca uma segunda parte aqui. Também nesta linha, o uso de polarizabilidade eletrônica explícita na simulação clássica, usando modelos de osciladores de Drude, por exemplo, poderia ser interessante nesse caso? O que existe na verdade, alguns campos de força que são chamados polarizáveis, que é isso que o Calil está falando. Então, quando se utiliza esses campos de forças polarizáveis, eu estou ouvindo um eco, João. Então, quando se utiliza esses campos de força, o que acontece na prática é que a simulação computacional, ela passa a ter um custo muito maior, tá certo? Então, nós nunca fizemos efetivamente comparação entre a polarização quântica, que é o que nós estamos fazendo, e no final nós utilizamos um potencial efetivo que implicitamente leva em consideração as cargas polarizadas, mas existe essa possibilidade de fazer a polarização quântica. Então, seria interessante fazer um teste comparativo para ver se essas duas metodologias apresentam a mesma coisa, mas, em princípio, sim, seria possível utilizar esses campos de forças polarizáveis, sim. Certo, Karine, eu tenho duas perguntas, né? Bom, tem algumas saudações aqui para você no YouTube. Bom, uma é com relação à questão do próprio do complexo, né? Como é que você tratou esse estado de spin aí do rutênio? Como que eu tratei? Nós inicialmente buscamos outros estados de spin para saber se esses daqui eram os estados de mais baixa energia, né? E alguns estados com spins mais altos, o cálculo quântico em si, ele foi de bastante dificuldade. Algumas vezes nós obtivemos energias mais altas e outras vezes a gente nem conseguiu fazer a convergência do cálculo quântico para o spin mais alto, mostrando que, muito provavelmente, esses estados de spin são os estados corretos que nós identificamos. Mas nós fizemos cálculos com funções de onda restrita, né, e nós observamos a questão da contaminação de spin. Então, o que nós identificamos é que, no estado fundamental, para esses 5 complexos, né, nós, basicamente, não tivemos... a contaminação de spin foi muito pequena, mostrando, portanto, a boa descrição desses estados de spin com a função de onda que nós obtivemos. Outra questão que me levantou aqui é quanto ao funcional. Vocês testaram algum outro? É que não deu tempo de apresentar aqui, né, João? Mas nesse trabalho nós testamos vários funcionais, nós testamos também várias
funções de base, não é? Para saber se as funções nossas já estavam convergidas. Nós utilizamos pseudopotencial para o rutênio, e o que nós identificamos é que, por exemplo, para o espectro de absorção, né, se a gente usa funcionais diferentes, nós vamos ter excitações eletrônicas em regiões deslocados, né, em geral, para maiores comprimentos de onda. Então, nós escolhemos funcionais que, no cálculo de vácuo, ele já apresentava um comportamento semelhante ao dado experimental, de tal forma que o efeito do solvente, ele aparece sim, mas ele é um efeito já em cima, tá aqui, ó, nesse slide, ó, você pode ver que o dado experimental, a excitação da primeira banda, por exemplo, ela está aqui, enquanto que a gente calculou, ela é no comprimento de onda, né, de 472 nanômetros, e com fase gasosa, com esse funcional B3LIP, ela é 432. Mas nós testamos, por exemplo, interação de configuração com excitações simples, nós testamos TD Hartree-Fock, e nós testamos vários funcionais. Então, o B3LIP foi o que apresentou melhor performance para esses complexos. Tem uma série de outras perguntas. Eu vou começar pelo do Francisco. Excelente apresentação. E se mudar o solvente? Francisco, do ponto de vista experimental, quando você muda o solvente, nesse caso desses complexos, o que você vai ter basicamente é que a coordenação do rutênio vai ser mudada também. Então, se você muda, por exemplo, para acetonitrila, possivelmente o que vai coordenar aqui no rutênio vai ser a acetonitrila, porque você vê que dos grupos orgânicos, são 2 bipiridinas e uma piridina, você só tem 5 coordenações. Então, nesse tipo de composto, sempre vai ter uma coordenação com o solvente. Agora, do ponto de vista de metodologia, não muda nada. A gente pode fazer simulações com outros solventes, estudar polarização, fazer essas análises. Agora, no caso de você usar, por exemplo, esse tipo de composto, ele também pode ser usado para quebra de CO2, né? Então, para você diminuir a quantidade de CO2 da atmosfera, existem algumas estratégias de capturar o CO2 e depois pode-se utilizar a quebra do CO2. Então, existem vários compostos catalíticos à base de metal que vão ser utilizados em soluções com metanol, com metano ou com água, e aí o processo reativo vai ocorrer. Então, quando você tem misturas binárias ou outros solventes, do ponto de vista da modelagem, é factível usar o mesmo arcabouço teórico. Certo. Tem outra pergunta aqui do Patrick Rodrigues Batista. Excelente apresentação, professora. Como seria o efeito relativístico na parametrização do rutênio? Assim, no cálculo quântico, o efeito relativístico que nós consideramos, ele já está embutido na utilização do pseudopotencial, tá certo? O que nós fizemos, na verdade, é que quando nós fizemos a reparametrização, então, deixa eu mostrar aqui, o composto do rutênio com a água, ele foi factível a gente fazer a separação. Agora, quando a gente colocou o rutênio com a hidroxila e o rutênio com o óxido, então o que vai acontecer agora é que existe uma delocalização de spin do rutênio com a hidroxila e do rutênio com o óxido. Então, nesses casos que existe uma delocalização de spin, a gente não pode utilizar esse campo de força com Coulomb e Lennard-Jones para descrever. Porque essa interação agora, ela vai apresentar um poço de potencial
excessivamente mais profundo. E a gente não vai conseguir, portanto, descrever com esse campo de força clássico esse tipo de interação. Então, quando nós fizemos a simulação com as hidroxilas e com o óxido, esse grupo estava ligado, compondo o complexo, não foi permitido a ele sair dali. Então, do mesmo jeito que a gente tem a parametrização interna, quando a gente teve a hidroxila e o óxido, esse grupo fez parte da parametrização. O único que ficou livre para mexer foi a molécula quando era água, a molécula de água, porque aí não existe a delocalização do spin na água. Ele fica uma parte do spin no complexo, a outra parte na água. Bom, algumas manifestações, tem várias manifestações aqui, você pode depois dar uma olhada no chat, tá? Muitas parabenizações dos colegas. A Tauapa aqui também, o nosso colega Tauapa, ele falando aqui, já perguntei demais sobre esse trabalho anteriormente. Né? Parabéns, Karine, ótima apresentação. O Calil, ele respondeu a sua explanação, né? Obrigado Sim. pelos esclarecimentos. Ótima apresentação. No caso dos aceleradores de Drude, o custo computacional fica de 3 a 4 vezes maior. Outros modelos imagino que sejam mais custosos, né? Exatamente, exatamente. A vantagem dessa nossa metodologia, João, de fazer a polarização anterior, é que nós vamos gastar aqui, ó, nesse processo, tá certo? Da ordem de 4, 5 simulações simples. E aí depois, uma vez tendo as cargas polarizadas, a gente faz uma simulação. Então, nesse caso, se a delocalização de carga, ela é uma delocalização simples, ou seja, a carga resultante, ela é um pouco maior ou menor do que a carga final, então eu acredito que esses métodos de polarização clássica podem responder. Mas se você tiver uma mudança bastante grande dessas cargas, como nesses casos aonde um grupo de cargas, ele sai da parte aromática e vai para a parte do óxido, eu não sei se o conjunto de cargas clássicas com a polarização através da polarizabilidade, ela vai ser capaz de fazer esse fluxo de cargas. Mas eu acho que é uma coisa bem interessante para se testar. E se o Calil quiser fazer uma colaboração, a gente está disposto. Podemos fazer o mesmo sistema, nossa metodologia. Excelente, Karine. Fiquei aqui maravilhado com seus resultados. Eu adoro estudar complexos. É uma das minhas maiores deleites, né? Estudar complexos de metais, né? E realmente interessante seus resultados, muito bons. Parabéns, aqui seguindo o fluxo. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado, João. Agradeço também a audiência de todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tá certo. Então, agora nós vamos continuar. Está tendo um eco ainda, né? Bom, nós vamos continuar. De novo, lembrando, aos que ainda não enviaram os e-mails com o arquivo PDF ou .doc, que é o que eu preciso atualmente, tá? Podem encaminhar. Estou aqui olhando a caixa de mensagens para todos que encaminharam, eu já respondi. Já respondi aqui. E um detalhe, amanhã nós temos, então, nossa sessão de pôsteres e, em seguida, as apresentações orais e, logo depois, a nossa sessão de encerramento. Então, vamos ficar aqui com a apresentação da Edna. Então, a apresentação hoje, a última apresentação oral hoje, que é a apresentação da Edna Rodrigues.
Gold Dynamic Clusters Fundamentals and Properties. Vamos